Êxodo capítulo 4, verso 21. Quantos já acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse a Moisés: quando chegar ao Egito, apresente-se ao faraó e faça todos os milagres para os quais eu o capacitei. Contudo, endurecerei o coração dele, para que se recuse a deixar o povo sair. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar, te pedimos tua bênção, tua graça, tua unção, Senhor, para a ministração da tua palavra, que vidas sejam tocadas e alcançadas pelo poder da tua palavra, que a tua palavra não volte vazia, antes de realizar um propósito determinado pelo Senhor para cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nos livra de toda distração, Senhor, que possamos estar ligados com a tua voz, Senhor, e que possamos sair daqui, ó Deus, transformados e motivados para viver teus sonhos, teus projetos. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, eu tenho falado aqui já há algumas semanas sobre a experiência vivida por Moisés diante de Faraó. Todos aqui conhecem a história. A Bíblia fala que Moisés, ele cuidava do rebanho do seu sogro, até que a sarça acendeu diante dele. Uma árvore começou a pegar fogo e não era consumida pelo fogo, e de dentro dessa árvore, de dentro dessa sarça, saiu a voz de Deus, mandando Moisés ir até o Egito para libertar o povo hebreu. Para aqueles que nos visitam, que não são crentes, que de repente não conhecem essa história profundamente, Moisés, ele era hebreu, mas ele foi adotado pela filha de Faraó, né? Ele cresceu dentro do palácio de Faraó, porque diante das adversidades e de uma ameaça de morte para os escravos hebreus, Joquebede, que era mãe de Moisés, coloca Moisés dentro de um cesto, coloca esse cesto nas águas do rio Nilo e entrega o seu filho nas mãos de Deus. A filha de Faraó, ela desce para se banhar nas águas do rio Nilo, exatamente no momento em que o cesto passa. Ela então tira essa criança, esse cesto, na verdade, de dentro do rio. Quando ela abre o cesto, ela vê que era uma criança, e aí então ela adota Moisés. Moisés cresce dentro do palácio. Quando ele chega aos 40 anos de idade, ele se revolta com a opressão do Egito diante do seu povo, ou sobre o seu povo, o povo hebreu, e ele então, num momento de destempero, ele tira a vida de um soldado egípcio que estava maltratando um escravo hebreu. A relação que não era boa entre Moisés e Faraó chega ao fim. Então Moisés sai fugido do Egito e vai para os campos de Midian. Lá ele conhece Zípora, sua esposa, se casa com ela, né, e passa a cuidar do rebanho do seu sogro. E ele fica ali 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro nos campos de Midian, até que então a sarça arde, como eu já disse, e Deus dá uma ordem para Moisés: volta para o Egito, porque eu vou te usar para libertar o meu povo. Moisés obedece essa ordem e volta para o Egito, e até que Faraó libere o povo, Deus manifesta o seu poder, liberando sobre Faraó e sobre os egípcios as pragas, né? As 10 pragas que são muito conhecidas de todos nós. Agora, essa série de mensagens está baseada exatamente nesse texto aqui de Êxodo 4, 21, quando Deus diz para Moisés: vai ao Egito, liberta o meu povo, e eu endurecerei o coração de Faraó para que ele não deixe o povo sair. E eu tenho falado sobre essa contradição, né? Um Deus que manda Moisés libertar o povo das garras de Faraó, e ao mesmo tempo endurece o coração de Faraó para que Faraó não libere esse povo. Parece que Deus está brincando com Moisés: vai lá e faz uma coisa que eu vou fazer de tudo para que não aconteça. É mais ou menos isso que está escrito aqui. Mas a gente precisa entender que Deus faz isso para que o seu nome seja glorificado na nossa vida. Deus faz isso para que uma bênção que era para ser pequena na nossa vida se torne gigantesca. Deus faz isso para que as pessoas nos honrem, para que as pessoas reconheçam o poder dele na nossa vida. Eu tenho falado que o mesmo Deus que abre a ferida, fecha a ferida. Escute, às vezes Deus permite que você perca alguma coisa para que Ele possa liberar sobre a tua vida algo muito maior e que vai impressionar as pessoas. As pessoas vão olhar e vão perceber: realmente ele serve a um Deus todo-poderoso, porque ele perdeu ontem, mas hoje ele está ganhando o dobro, ele está ganhando o triplo.
Eu sei que no momento em que a gente perde, fica difícil entender esse processo, mas eu quero, a partir da palavra do Senhor, te transportar ao momento em que você já vai ser restituído, porque aí então você vai entender e aceitar esse processo, né, com paciência, com calma, com perseverança, porque o teu foco já não está no processo, mas está na resposta que vem de Deus, já está na restituição que Ele vai liberar sobre a tua vida. Quantos estão entendendo? Digam amém. É sobre isso que temos falado há 5 semanas. Temos falado sobre um Deus que às vezes complica a situação para depois descomplicar, e Ele complica para depois descomplicar e fazer seu nome grande e nos abençoar de maneira tremenda. Há uma passagem na Bíblia muito conhecida em que existiam 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, e a Bíblia diz que Lázaro estava muito doente, e Marta e Maria então mandam um recado para Jesus dizendo: olha, Lázaro, aquele que você ama, seu amigo, está muito doente, você pode vir aqui, o Senhor pode vir aqui para orar por ele, porque eu sei que se o Senhor vier aqui, ele vai ser curado. E a Bíblia diz que de propósito Deus demora no lugar onde ele estava. E aí aquele homem que estava muito doente vem a óbito. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto, e diz a Bíblia que as mulheres falam para Jesus isso: se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Só que às vezes Deus decide não curar para poder ressuscitar, e diante da ressurreição, qualquer cura é pequena. Me ajude a ministrar. Olha para o teu irmão e diga assim: o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que o que você planeja. Olha para o teu irmão e diga assim: deixa ele complicar, porque quando ele descomplicar, vai ser apoteótico. Glória a Deus. E um texto que eu tenho falado em todas essas ministrações é o que a gente encontra em Romanos, no capítulo 9, verso 17, que diz: pois as Escrituras afirmam que Deus disse a Faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Existem pessoas que se acham poderosas, mas na verdade elas só fazem parte de um processo de Deus. Elas acham que são poderosas, mas na verdade elas estão dentro de uma grande engrenagem de bênçãos para a tua vida. Aliás, olha para o teu irmão e diga assim: você não imagina, mas vem muita bênção de Deus sobre a tua vida. Bem, Deus endurece o coração de Faraó, e porque o coração de Faraó está duro, Deus então libera as pragas, e cada praga vai derrubando um deus egípcio. Cada praga vai destruindo um altar de idolatria dentro do Egito. Qual foi a primeira praga liberada? Alguém lembra? Vamos lá. A água transformada em sangue. Deus transforma a água do rio Nilo em sangue. E eu falei aqui na primeira semana que o rio Nilo era a fonte da fertilidade. As pessoas dependiam do Nilo para semear, para plantar, para ver o crescimento e para colher. Quando Deus transforma as águas do rio Nilo em sangue, Ele fecha a fonte da fertilidade egípcia, dizendo para o Egito: quem provê sobre a vida de vocês sou eu. Vocês precisam se render a mim, porque sou eu o único que posso manter a provisão diária sobre a vida de vocês. Sabe, queridos, às vezes nesse mundo somos tentados a nos esquecer do Deus provedor, achando que quem provê sobre a nossa vida é o nosso emprego, é o nosso trabalho. Deus então transforma as águas em sangue para fazer Faraó entender: sou eu que mando aqui. Na tua vida financeira quem manda é o Senhor. Não adianta, você não só pode, como deve estudar, você deve se esforçar, você deve ser o primeiro a chegar e o último a sair, mas independente de qualquer esforço, de qualquer estudo, você precisa entender que o Senhor é o seu pastor, e Ele não nos faltará, e o que precisamos vem dEle. Quando temos Ele, não sentimos falta de nada. Amém? A segunda praga, alguém lembra qual foi?
das rãs. Existia uma deusa egípcia que tinha o rosto de uma rã, uma deusa chamada Heket. E quando Deus libera a praga das rãs, Deus quebra nos egípcios a dependência de uma deusa falsa para procriar, porque a deusa Heket era a padroeira das parteiras. As pessoas entendiam que para ter filhos precisavam ser devotas à deusa Heket. Eu falei aqui que as parteiras usavam um cordão, né, com o rosto dessa deusa. Essa deusa, ela era tão respeitada no Egito que quando o homem tinha relação com a mulher e o sêmen então era lançado no ovário da mulher e tal, aquele processo todo, só fecundaria, só teria um feto ali se a deusa Heket soprasse a vida ali. Olha o nível da idolatria e ao mesmo tempo da confusão na mente dessas pessoas. Mas é quando Deus enche o Egito de rãs, e o povo tem nojo das rãs, o povo tem aversão às rãs, essa deusa que tinha o rosto de uma rã, ela é destronada. Deus fazendo aquele povo entender que para você ter filhos, para que os teus filhos sejam bem-sucedidos, você precisa pautar tudo na presença do Senhor. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e então ele não se desviará. Não existe psicologia, não existe nenhum tipo de estudo que vai garantir que o teu filho tenha um bom caráter. O que vai garantir que o teu filho tenha um bom caráter é você ensiná-lo no caminho que ele deve andar. Então Deus destrona toda a dependência que o ser humano tem de qualquer tipo de coisa para educar seu filho, né? Tem gente que se garante em tanta coisa. O meu filho estuda numa escola extraordinária. Não, meu filho fez faculdade em Harvard, né? Eu não sei o quê. Nada contra, irmão. Se você tem dinheiro, condição, né, de investir nisso, bacana. Mas entenda, isso aí pode ser usado nas mãos do Senhor, mas quem garante o futuro brilhante dos teus filhos é o Senhor. Amém? Aí a gente vai para a terceira praga. Deixa eu correr aqui. Qual foi a terceira praga? Alguém lembra? Dos piolhos. A terceira praga dos piolhos, ela veio para quebrar a dependência do povo egípcio dos seus encantadores, dos seus magos, dos seus mágicos, né? Existia um Deus que era o padroeiro, né, dos mágicos, que era o Deus Tote. Esses dias, sabe, foi que dia que eu cheguei da igreja, já tarde, você falou, você ficou vendo filme? Um desses dias aí, eu cheguei em casa, quinta-feira, foi quinta-feira eu cheguei em casa e estava passando na televisão um filme que eu esqueci o nome, e que fala sobre deuses egípcios. Eu não sei se era a guerra dos deuses egípcios, e aí, bacana, porque muita coisa que eu preguei aqui estava ali no filme, né? E aí mostra o Horus vivo, né, que é o tal do faraó, né, se aconselhando com Tote, porque o Tote era o deus da mágica, o deus da sabedoria. Quando os piolhos invadem o Egito, Deus quebra a dependência a esse Deus, porque quando Deus transforma a água em sangue, esses magos do Egito, eles conseguem com um punhado de água, com um pouquinho de água, também fazer o milagre e transformar a água em sangue. Aí depois, quando Deus manda as rãs sobre o Egito, eles conseguem, né, fazer umas rãzinhas nascerem e andarem sobre a terra, porque o diabo ele faz de tudo para mistificar e trazer para nós sinais para que possamos confiar nele. Sabe aquela coisa, né? Eu falei isso aqui na ministração, eu trago a mulher amada em 3 dias, e às vezes traz mesmo, tribufu, traz aquela dona encrenca, né? Porque o diabo faz isso, irmão. O diabo é mentiroso. Ele diz que vai fazer. Só que entenda bem uma coisa: o diabo não te dá nada que ele não te cobre amanhã. Tudo que o diabo dá, ele cobra. Agora o que Deus dá, não. A Bíblia diz que a graça é um favor que a gente nem merece. E presta atenção, o diabo dá tribufu. Não, Deus dá uma mulher bonitona, abençoada, cheia de Deus, né?
O homem, né, o diabo dá um tribufu para a menina. Não, Deus não. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dor alguma. Amém? Então, a terceira praga, a praga das rãs, ela veio para dos piolhos, ela veio para destronar essa dependência dos mágicos. Qual foi a quarta praga? Moscas. O que acontece na quarta praga? Alguém lembra que eu preguei aqui? As moscas invadem o Egito, certo? Mas elas também vão no território dos hebreus? Não vão. A quarta praga, ela vem para quebrar uma deusa chamada Mut, que era a deusa mãe, a deusa protetora. Deus permite que as moscas invadam o Egito, mas engozem que a terra dos hebreus, as moscas não entram. Que Deus maravilhoso é esse, irmão? Que consegue fazer distinção entre hebreus e egípcios dentro do Egito. Um Deus que diz para a mãe protetora, sabe? Diz assim, ó, quem manda sou eu. Irmãos, e eu falava sobre isso, a gente vive num país idólatra, aonde existe uma adoração a Maria. Eu hoje pela manhã estava pregando sobre Maria, e eu estava falando como ela é especial, eu estava falando como ela foi uma mulher extraordinária, separada por Deus, bem-aventurada entre as mulheres. Agora, daí a transformá-la numa deusa? Não é. A gente precisa entender, sabe, que o mundo tenta colocar uma idolatria diante de nós para nos desviar do caminho daquele que é todo poderoso. A Bíblia fala, a mesma Bíblia dos evangélicos é a Bíblia dos católicos. E na Bíblia dos evangélicos e na Bíblia dos católicos está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tanto na Bíblia dos evangélicos como na Bíblia dos católicos, está escrito que nós só devemos adorar a Deus, que nós não devemos adorar a nenhuma escultura, nenhuma imagem de escultura. Mas sabe, às vezes nós somos levados por uma informação, por um misticismo, e a gente acaba crendo naquilo, e a gente se desvia do propósito inicial de Deus para a nossa vida, que é adorarmos somente ao Senhor. Então, quando Deus manda as moscas, Deus deixa claro assim, não é você que protege o povo, você não consegue nem proteger o teu povo. Agora eu não, eu protejo o meu povo, e eu protejo o meu povo em qualquer lugar. Há um texto que eu amo da palavra do Senhor, se nós subirmos aos céus, lá Ele está. Mas se montarmos uma cama no abismo, ali a mão do Senhor estará conosco também. Deus te livra na terra dos hebreus, Deus te livra na terra dos egípcios, Deus te livra por onde você passar. Creia nisso. A nossa proteção não vem da deusa Mut, não vem da mãe protetora, a nossa proteção vem do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta praga, qual foi a quinta praga? A morte dos animais. E aí eu preguei sobre a quarta e a quinta praga no mesmo dia, porque a quinta praga, ela vem para reforçar a quarta praga, porque os animais só dos egípcios que morrem, nenhum animal hebreu morre, porque quando nós somos protegidos pelo Senhor, Deus protege inclusive o produto, o trabalho das nossas mãos. Você pode estar num país que está quebrado, irmão, o teu vizinho vai ter crise, o da direita vai ter, o da esquerda vai viver problemas, mas você não vai ser atingido. Tem gente que pergunta para mim, pastor, como é que é morar no Rio de Janeiro? Falei, morar no Rio de Janeiro é viver a palavra do Senhor. Ué, morar no Rio de Janeiro é viver a palavra do Senhor. Eu costumo dizer, que aqui a gente lê a Bíblia. Quando a gente vai a Israel, a gente anda pela Bíblia. O Rio de Janeiro não chega a ser essa coisa toda de andar pela Bíblia, mas viver no Rio de Janeiro é viver a palavra do Senhor. Existe um versículo que podia estar lá no título, Rio de Janeiro. Qual é, pastor? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Morar no Rio de Janeiro é provar para o mundo inteiro que o nosso Deus protege, irmão. E mesmo que Ele permita alguma coisa, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
né? O Deus de Jó é o nosso Deus. A Bíblia diz que o segundo estado de Jó foi infinitamente maior do que o primeiro estado. Ele sofreu perdas terríveis, mas Deus o restituiu em dobro. Olha para o teu irmão e diga assim: no lugar da vergonha, Deus vai te dar a dupla honra. Então a terceira, ou melhor, a quarta e a quinta praga foi para fazer essa diferença entre hebreus e egípcios, distinção entre hebreus e egípcios. E a sexta praga eu preguei na semana passada, qual foi? A ferida na pele. Deus colocou chagas, machucados na pele dos egípcios, e a deusa que foi destronada foi Hathor. Essa deusa era a deusa da beleza, a deusa da vaidade. Eu estava falando na semana passada sobre a cultura do filtro, né? Vamos vigiar com isso, irmão, porque é impressionante. É tanto filtro, a vaidade chegou num nível que a pessoa fica irreconhecível. Eu fico imaginando, eu não sei o que é pior, se é você vender uma coisa, um produto que você não pode entregar, porque a hora da verdade vai chegar, e eu acho que se chegar diante de tanto filtro, a decepção vai ser tão grande, que vai dar ruim, aí já é irreversível, sabe, porque acho que se você apresentar a verdade logo de cara, é melhor, porque a pessoa vai se acostumando com aquilo. Não está muito bom não, mas vamos lá, Deus é grande, né? Agora, quando você monta aquela coisa toda, irmão, esse negócio de máscara, tem gente que está orando dizendo: eu não aguento mais máscara. Tem gente que está dizendo: Senhor, não tira a máscara não, Senhor, mantenha a máscara, Senhor, porque a máscara dá uma escondida boa, irmão. Teve um domingo desse que eu estava pregando, depois eu falei: meu Deus, eu falei isso aí, será que vão me julgar e tal? Mas foi uma experiência que eu vivi. Eu estava num ônibus, eu sentei do lado de um casal, atrás de um casal, há muito tempo atrás, eu era garoto, e aí eu sentei atrás de um casal, e a menina tinha um cabelo liso, comprido, loura, sabe? E aí, de repente, o rapaz virou para ela e deu um beijo nela. Pensa num rosto estragado, irmãos. Sabe quando você tem muita espinha na puberdade, você espreme, que vai esburacando o teu rosto todo? O perfil do menino era, como meus filhos falam magoado. Meus filhos usam esse termo: fulano é magoado. Falei: caramba, que rosto magoado, meu pai. E aí eu pensei assim: o que essa menina está fazendo com esse rapaz? Aí ele virou para frente, e aí chegou a hora dela dar um beijo nele. Quando ela virou, você lembra de um personagem que tinha? Eu falei isso aqui já, né? Era um personagem, acho que era Cláudia Rodrigues, sei lá, uma atriz que está até doente, coitada. E ela falava: beija muito, lembra? Ela tinha um dente assim, beija muito. Ela botava uma dentadura braba, né? Beija muito e tal. Então, quando essa menina virou para dar um beijo no namorado dela, ela tinha, falei: meu Deus do céu. E criança é fogo, irmão, adolescente e tal. Eu falei: meu Deus do céu. Aquilo ali marcou minha vida. Falei: não, esse cara é bonito demais para essa mulher. Ele tem um rosto magoado, mas ela, meu Deus do céu, passou um caminhão em cima dela, Jesus. O fato é que chegou meu ponto, Lemuel, chegou a minha hora. Eu levantei, e aí, quando eu levantei para puxar a cordinha, eles levantaram também, os dois juntos, e eu desci no mesmo ponto. E é nisso que ele deu um passo assim, eu vi que ele era cego, e ela também. Eu falei: Senhor, me perdoa, Senhor. Pedi perdão para Deus, mas ao mesmo tempo eu disse: agora eu entendi, Senhor, agora eu entendi que está tudo tranquilo. Imagina hoje, nessa época não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha filtro. Imagina nos dias atuais, eles iam botar muito filtro, irmão. Era muito filtro, um botando para o outro. Vamos vigiar com isso, porque a gente está ficando muito fútil, muita vaidade. E no Egito, se existe qualquer documento egípcio, qualquer coisa arqueológica acerca do Egito, você vai encontrar vaidade.
Eu falava isso na semana passada. Eles gostam de ouro, eles gostam de ostentação, eles gostam dessa coisa toda. E eu não estou falando que você não deve se vestir bem. Não, tudo bem, irmão, você deve se vestir bem, né? Está ali a doutora Flávia, né, que mexe com como é que nome que fala? Procedimentos estéticos, né, e tal. Tudo bem, você se cuidar e tal. Meu irmão, mas tem as pessoas que andam assim, ó. Mas esticou tanto que perdeu a expressão toda, já com um coringa, assim, ela ri, a poder no sangue. Isso não é de Deus não, irmão. Fala isso para o seu irmão, fala, isso não é de Deus não, irmão. A Bíblia fala sobre equilíbrio, irmão, vamos ter equilíbrio. Uma vez eu estava andando no shopping, acho que foi no Barra Shopping, estava andando no shopping, irmão, depois eu até falei, caramba, se alguém me viu vendo essa cena, me julgou, mas Deus conhece meu coração. Eu não estava paquerando aquela mulher, não estava, meu coração, sabe, mas eu fiquei hipnotizado, irmão. Eu estava andando, eu olhei, porque aquela senhora, ela devia ter uns 90 anos de idade, mas ela estava vestida a vácuo, sabe? A roupa dela, e ela parecia até a Batiguel, meu irmão. Pá, esticada. Fala pro teu irmão, isso não é de Deus não, irmão, isso não é de Deus não. Não, uma levantada aqui, uma mexidinha aqui, um negocinho assim, tudo bem, mas tem uns... Deixa Deus hoje arrancar isso de você, porque, sabe, a gente está se perdendo. Eu sei que você está rindo, parece que é bobeirinho que eu estou falando, mas isso é mais sério do que você imagina. Eu falei isso na semana passada. Eu estava escrevendo a mensagem, e quando eu escrevi a seguinte frase: há uma potestade dominando as redes sociais, o meu computador, buf! Falei, meu Deus, eu na hora repreendi, a poder no sangue de Jesus. Porque são jovens, são adolescentes, marido, mulher, pessoas sendo dominadas aí pela cultura do filtro, cultura da mentira, cultura do engano. As pessoas estão deixando de ser elas mesmas, as pessoas estão virando um estereótipo. Deus quebra isso. Aí você começa a entender por que Deus endureceu o coração de Faraó. Ele endureceu o coração de Faraó porque ele queria destronar deusas, potestades que dominam isso. Isso tudo está no YouTube. Não era nem para eu ficar fazendo essa, mas é porque a gente hoje está recebendo muitos visitantes, e eu entendi que valeria a pena investir nesse tempo. Mas se você quiser, todas essas ministrações estão no nosso canal do YouTube. E aí eu quero, já caminhando para o final da mensagem, entrar na praga, na 7ª praga, que é a chuva de pedras. Eu vou ser muito sucinto, muito direto. Êxodo capítulo 9, versículo 23. Deixa eu ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: Moisés estendeu a vara em direção ao céu, e o Senhor mandou trovões e granizo, além de raios que caíam sobre a terra. O Senhor enviou uma horrível tempestade de granizo sobre todo o Egito. Nunca em toda a história do Egito houve uma tempestade como aquela, com granizo tão devastador e raios tão constantes. A chuva de granizo deixou toda a terra do Egito em ruínas, destruiu tudo que estava no campo, tanto pessoas como animais e plantas, e até mesmo as árvores foram despedaçadas. O único lugar em que não caiu granizo foi na região de Gósen, onde vivia o povo de Israel. Mais uma vez Deus faz distinção entre o povo egípcio e o povo hebreu. Mais uma vez a deusa Mut, a mãe protetora, é destronada. Só que eu quero te chamar a atenção aqui para uma outra deusa que é atingida. O nome dela é Téfnis. Téfnis era a deusa que personificava o orvalho, a chuva e as nuvens. Quando Deus libera uma chuva de granizo, Deus manda um recado para os egípcios que a deusa que dominava o tempo e que mandava o orvalho e a chuva estava subjugada a ele. Deus manda um recado que essa deusa que era venerada pelos egípcios estava muito abaixo e aquém do poder do nosso Deus. Presta atenção numa coisa.
Quando a gente fala de chuva, a gente fala de fonte também de provisão. Assim como o Nilo era para eles a fonte de provisão, porque era o que regava a terra, o que alimentava a terra, a chuva também é. E quando a gente vai para Téfnis, que é essa deusa, que era a deusa da chuva, deusa do orvalho, você também tem a respeito dela, né? O fato de que ela simbolizava também a generosidade e o derramar das dádivas sobre os egípcios. Aí você vê que se encaixa, né? Ela era a deusa do orvalho, a deusa da chuva e a deusa das dádivas. Ela era a deusa das bênçãos. Aí Deus vai e manda chuva de pedra, para dizer assim: a deusa que vocês acham que manda bênçãos sobre a vida de vocês, a chuva que vocês acham que traz provisão para a vida de vocês, na verdade não tem poder algum. O que tem poder sobre a vida de vocês sou eu, porque eu posso mandar uma chuva que destrói e posso mandar uma chuva que abençoa. Essa mensagem, ela poderia estar totalmente, na verdade ela está, mas ela poderia estar mais do que ligada. Ela poderia ser, na verdade, a mesma palavra que eu ministrei lá no derramar da primeira praga, porque quando Deus fala do Nilo, quando nós estudamos sobre o Deus Rapi, que era o Deus que personificava o Nilo, né, a gente está falando de provisão. E quando a gente fala de Téfnis, quando a gente fala da deusa que personifica a chuva, a gente também está falando de provisão, só que há uma diferença. O Nilo era o constante. Você entende isso? O Nilo não secava. Então a fonte diária, estamos falando do salário, ok? Nós estamos falando do fundamental. Aquilo ali era o Nilo, era o que dava o sustento para aquele povo. Agora, quando a gente está falando de chuva, aí a gente está falando de um extra. A gente está falando de algo surpreendente, porque nós estamos falando de uma região desértica. Nós estamos falando de uma região que não tinha tanto contato assim com chuva. Então, toda vez que a chuva caía, a festa era muito grande, porque não era aquele salário, mas era algo surpreendente. Entenda bem, é óbvio que quando você pensa num extra e você pensa num salário, o salário é mais importante que o extra, porque é com o salário que você conta, né? É aquela história, né, de você ter um fixo, né? Quando você conversa com autônomos e tal, né, a grande dificuldade é não ter um fixo, é não ter uma base. Então é óbvio que o salário é mais importante, mas talvez o extra alegre mais, né? A gente não festeja na hora que recebe o salário, até porque o salário ele já sai comprometido, né? Na maioria dos casos, irmão, o salário já sai, ele bate na conta e a conta vai, né? Ele já bate. Se você botar débito automático, então aí irmão, aí que você coloca ele, fecha os olhos, dá tchau para ele, vai na paz. Você chegou e foi, aleluia, glória a Deus, nós não o veremos mais. Agora o extra não. O extra, ele acontece, às vezes, até quando tudo já está pago, né, pastor? Você já pagou a luz, você já pagou o gás, você já pagou a água, você já fez as compras do mês, está tudo pago. E aí, de repente, aparece um extra. E aí eu vou falar, irmão, aí é uma festa, né, não? Ô, Jesus! Aí você já chega em casa, né? O marido chega em casa com extra e diz assim: vamos sair para comer, mulher. Né? Às vezes eu ganho um extra, aí eu chego para a Denise e falo assim: um dinheirinho aí para você. Aí dou um dinheiro para ela. Ela olha para mim: o que houve? Eu falei: isso aí é o Senhor que está mandando. Aleluia. E o egípcio, ele era idólatra. Então ele tinha uma fonte de provisão diária que era o Nilo. E ele tinha uma fonte de extras. Sabe, de repente, aquilo que te leva a bajular alguém. Sabe aquilo que te leva a se vender? Você tem o teu fixo, mas esses extras, eles te tiram às vezes de alguns problemas. Esses extras, eles realizam alguns sonhos. Só que aqui
Quando Deus derrama a 7ª praga, Ele bate no peito e diz assim: eu não sou só a fonte do maná diário que cai do céu, mas eu também sou a fonte das aves, das cordonizas que descem para vocês se alimentarem. Porque mais à frente a gente vai ver o povo hebreu, eles conseguem sair do Egito, e andando no deserto, diz a Bíblia que diariamente o Senhor derrama o maná do céu. Era o que eles tinham que pegar de manhã cedo, e eles tinham que recolher só o suficiente para satisfazer a sua própria família, e eles não podiam guardar nada de um dia para o outro, porque se eles guardassem, apodrecia, porque o que é fundamental vai ser liberado dia a dia sobre a nossa vida. Só que diz a Bíblia que num determinado momento eles reclamam disso, e eles dizem: a gente não está aguentando mais comer esse pão que desce do céu. Oh meu Deus, gente para murmurar. E aí Deus então manda uma enxurrada de aves, de codornas, né? A Bíblia chama de codornizas, né? Há uma outra palavra, ok? Algum teólogo? Rafael, me salve. Estou certo? Estou no caminho certo, irmão? Então, só que, sabe qual é o detalhe? A Bíblia diz que vem aquela enxurrada de aves e elas descem, e eles não precisam, né, dar tiro, até porque não tinham arma, eles não precisam dar estilingada, não, a Bíblia diz que elas descem e elas voam 90 centímetros do chão. Sabe por quê? Porque qualquer um tinha que ter como pegar, até uma criança pegar. Isso é extra. Faça assim com a sua mão, quero profetizar sobre a tua vida. Deus não vai deixar de mandar o maná do céu, mas Ele é tão tremendo, Ele é tão poderoso, que Ele vai liberar sobre a tua vida um extra, que até o teu filho vai ter altura para poder levantar a mão e pegar. Sabe por quê? Porque Ele é a fonte inesgotável. Então o Senhor bate no peito e Ele diz assim: não é Téfnis, a provedora do surpreendente. Se tem alguém que pode surpreender, esse alguém sou eu. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu quero terminar, mas quero te lembrar de uma história muito conhecida. Você não precisa abrir, mas 1 Reis, capítulo 18, verso 43, diz o seguinte: e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Escute, você conhece essa passagem? A Bíblia diz que 3 anos e meio não chovia sobre Israel, debaixo de uma profecia liberada por Elias. Mas agora chega a hora da chuva cair, e diz a Bíblia que o profeta chama o seu moço e diz assim: sobe e olha para onde? Olha para o lado do mar. Ele vai e não vê nada. Vai de novo, e ele sobe 7 vezes. E aí de repente ele vê uma nuvem que ele conseguia esconder com a palma da mão dele. E de repente para o teu amigo aí, o irmão que está sentado aí do teu lado, essa nuvem é insignificante, mas para Deus é o sinal de que uma chuva abundante vai cair sobre a tua vida. De repente a noite a mensagem dessa noite, o culto dessa noite é uma nuvem que as pessoas escondem com a palma da mão. É um sinal insignificante, mas para você é a resposta de uma oração que você está fazendo há muito tempo. Olha para o teu irmão e diga assim: não sei você, mas eu já ouço o ruído de abundante chuva. E diante dos teus inimigos, para provar que Ele é Deus, a chuva é de pedra. Mas diante de você, para provar que Ele é Deus, a chuva vai gerar crescimento e abundância. A mesma chuva que pôs o rei incrédulo para correr, foi a chuva que trouxe o reavivamento para o povo de Israel. Mas o lindo é que o texto fala: sobe e olha para o lado do mar. Sabe por quê? Porque as nuvens, elas são formadas a partir de quê? Vamos lá.
Alguém? Hã? Partículas de água. Essas partículas de água, normalmente elas vêm da onde? A partir da evaporação, certo? Deus pode criar uma nuvem sobre a tua cabeça a partir da evaporação de uma poça. Pode ou não pode? Ele pode criar uma nuvem sobre a tua cabeça a partir da evaporação de uma piscina. Pode ou não pode? Ele pode criar uma nuvem sobre a tua cabeça a partir da evaporação de um rio. Pode ou não pode? Agora, é muito melhor se for a partir de um mar. Olha para o teu irmão e diga assim: a chuva não é pequena. Ai, ai, ai. Fala para o teu irmão assim: a nuvem pode ser pequena. Diga para ele assim: o sinal pode ser pequeno, mas a chuva vem com força. E olha, presta atenção aqui para eu fechar. A gente está falando de 3 anos e meio. Eu estou dizendo que Deus pode fazer uma nuvem a partir de uma poça. Pode. Mas 3 anos e meio sem chover, tinha poça, irmão? Já não tinha poço, já não tinha poça, já não tinha rio, já não tinha piscina, Magno, já não tinha nada. 3 anos e meio sem chuva, não tinha nada. Mas o mar secou? Não, o mar estava lá. Sabe por quê? Porque o mar não depende da chuva. Porque tem uma coisa aí dentro de você que não depende de um extra. Tem uma coisa que Deus plantou em você e que permanece. Diante das aflições, diante das dificuldades, permanece. E é isso, é essa fé, é essa certeza, é essa conexão com o eterno, é essa presença que Deus quer usar para formar uma chuva sobre a tua cabeça. Você não tem que olhar para a poça, para esperar a evaporação de uma poça, para a chuva cair. Você tem que olhar para uma fonte inesgotável que está dentro de você. Entenda, a chuva não vai ser formada de fora para dentro, mas vai ser formada de dentro para fora. Oh, meu Deus! Há uma força dentro de você que você nem imagina. É a última palavra que eu peço para você liberar para o sermão nessa noite. Diga: você tem um potencial que nem imagina. Eu já ouço ruído. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé.